caros amigos e membros, quero saudá-los com a passagem bíblica do livro de 2 Reis, capítulo 11, versículo 1, que nos diz: Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. A passagem bíblica é fantástica, pois ali nós podemos perceber que a Bíblia não esconde as coisas ruins, as coisas feias, que o povo que se dizia o povo de Deus era capaz de cometer. O exemplo foi da rainha Atalia, que queria permanecer no poder a todo custo, tirando a vida dos seus filhos, dos seus netos, daqueles que estavam ao seu redor. Ainda hoje, quantos são aqueles que cometem barbaridades para que eles possam continuar a ser todo-poderoso, para que eles possam continuar a ter o seu status? Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que Ele espera das nossas vidas? É claro que não. Basta olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou na cruz para que pudéssemos perceber o seu gesto de amor e pudéssemos ter uma atitude digna para aqueles que vivem e convivem conosco. É triste que neste período de coronavírus há tantos números de estatísticas que comprovam o aumento da violência doméstica, de casais que brigam onde um bate no outro, de pais que espancam filhos, de filhos que espancam pais idosos e por aí segue. Percebemos que em muitos lugares ainda existem muitas rainhas Atalia, que querem o poder, mas o fazem de forma brutal, sem afeto e sem carinho. Dentro do contexto europeu, nós podemos perceber que desde a antiguidade se contavam muitas histórias infantis, envolvendo bruxas, lobo-maus e por aí segue. Por que esses personagens eram criados? Primeiramente, para que as crianças tivessem cuidado com pessoas estranhas. E por segundo, para que elas crescessem e tivessem noção que no mundo existe o bem e o mal. Só que nós devemos preparar os nossos pequeninos, devemos lhes ensinar que de fato há pessoas más e pessoas boas. Só que é triste quando dentro de uma família, o próprio pai, a própria mãe, vira a bruxa da história, vira o lobo mau do contexto. Quando estes partem para a ignorância, quando não conseguem mais conversar, quando não conseguem mais aplicar castigos e simplesmente resolvem tudo na base da agressão. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele quer que nós vivamos em comunhão, em harmonia, um para com os outros, em amor, em fé e em respeito. O problema é que muitas famílias, há muito tempo, não existe mais respeito, onde não se trata mais um ao outro com igualdade. Muitos também não têm mais fé. Eles não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na importância de ouvir a sua palavra, de seguir ao seu ensinamento. E muitos já não têm mais o sentimento do amor pelos outros, mas somente o amor a si mesmos. E quando a gente ama somente a si, nós cometemos atos de loucura, como o do texto de 2 Reis, da rainha Atalia, que somente estava pensando no seu poder, no seu próprio bem-estar. Que nós possamos vir e seguir o exemplo de Jesus, de nos doarmos, de fazermos o possível para o bem-estar daqueles que vivem e convivem conosco, de forma bem especial, para aqueles que estão dentro da nossa casa. Pois Deus nos confiou os nossos pais, os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, não para maltratarmos, não para machucarmos, mas para que pudéssemos viver em fé, em esperança e em
amor. Que o Trino Deus continue a abençoar, a proteger as nossas famílias, mas que cada um de nós faça a sua parte. Que nós não sejamos a bruxa ou o lobo mau da história. Que o Trino Deus nos abençoe e nos auxilie nesse objetivo. Amém.